Capítulo 8. Relacionamento com clientes e fornecedores. Construir relações de confiança é um dos pilares mais essenciais para o sucesso de qualquer negócio, especialmente em setores como o de terraplenagem, onde a colaboração e a dedicação são fundamentais. Às vezes, só um pequeno gesto pode ser a ponte que transforma um simples cliente em um parceiro valoroso. Quando falamos em empatia e transparência, não estamos apenas vestindo uma roupa de formalidade. Estamos, de fato, acessando um caminho que pode nos levar a interações mais significativas e duradouras. Lembro-me de uma experiência que tive com um fornecedor de materiais. Era um dia chuvoso e eu aguardava ansiosamente a entrega de uma carga essencial para um projeto. A hora prometida passou e, em vez de entrar em contato com eles para reclamar, decidi fazer algo diferente. Enviei uma mensagem perguntando como estavam lidando com a situação. A resposta foi instantânea e, para minha surpresa, reveladora. O motorista estava preso em um engarrafamento, mas estava se esforçando ao máximo para chegar até mim. Essa comunicação não apenas me acalmou, mas fortaleceu o laço entre nós. A escuta ativa se apresenta como uma ferramenta crucial nesse contexto. Não basta ouvir, é preciso entender e absorver as expectativas e necessidades de nossos clientes e fornecedores. Imagine a diferença que fará quando, em uma conversa, você conseguir captar o que não foi dito, mas que está claramente implícito nas palavras do outro. Por exemplo, um cliente que menciona que está ansioso com atrasos ou problemas anteriores. Se nós, como empreendedores, demonstrarmos que estamos cientes dessas preocupações e prontos para abordá-las, o impacto será massivo. Eles se sentirão valorizados e nossas relações poderão se transformar em algo genuinamente reconfortante. Além disso, existe um aspecto fascinante na construção de relacionamentos. Quanto mais transparentes formos, mais segurança transmitimos. Um cliente que percebe uma honestidade visceral na comunicação, seja sobre prazos, preços ou até mesmo falhas, tende a confiar mais. A impressão é de que estamos jogando limpo e isso, por sua vez, é sedutor. Por que não dar um passo adiante? Pense em como compartilhar um pouco de nossa jornada, dos desafios enfrentados e das vitórias alcançadas, pode criar uma conexão íntima, capaz de nutrir um relacionamento duradouro. Mas como transformar tudo isso em ações concretas? Devemos começar com pequenas iniciativas. Lembre-se do nome do cliente, pergunte sobre a família, faça anotações sobre suas preferências. Sabe aquele detalhe que parece insignificante, mas que toca o coração? Como está o seu filho que estava doente na última vez que conversamos? Esses pequenos toques tornam o atendimento cativante e humano. Isso se desdobra em um ciclo positivo. Um cliente satisfeito é um cliente que volta e ainda recomenda. Relacionar-se com fornecedores também não é menos importante. Eles, assim como nós, enfrentam batalhas no dia a dia que às vezes não conhecemos. A empatia aqui é igualmente vital. Se por algum motivo uma entrega não está a tempo, em vez de pormos a culpa, que tal investigarmos? Que desafios estão enfrentando? Em um mundo corporativo tão apressado, parar para ouvir pode ser um verdadeiro milagre. Ao transformar essa relação em algo colaborativo, ouvimos, aprendemos e crescemos juntos. Essas práticas não são meramente estratégias de negócios, são convites a um diálogo aberto que transforma relações passageiras em parcerias robustas e confiáveis. Quando cultivamos essa cultura de empatia e transparência, não estamos apenas facilitando transações. Estamos cultivando um ambiente onde cada parte se sente valorizada e entendida. E acredite, isso pode mudar o rumo de um negócio. Pense na profundidade dessas conexões como uma rede. Quanto mais forte e bem entrelaçada ela for,
maiores serão as chances de superarmos os desafios que surgem pela frente. E quando entramos nesse ciclo de construção de relacionamentos, nos deparamos com uma verdade impressionante: todos ganham. No universo dos negócios, a satisfação do cliente vai além da simples entrega de um produto. Mas, como posso explicar isso de forma mais clara? É essencial olhar para a experiência do cliente de maneira holística, como uma jornada repleta de momentos que precisam ser cuidados e aprimorados. Às vezes, eu me pego pensando em como pequenas ações podem ter um impacto massivo. Lembro de uma vez em que comprei algo online e, durante o processo de entrega, a empresa me enviou uma mensagem perguntando se precisaria de ajuda em qualquer etapa. Aquilo me surpreendeu. Não era apenas uma venda, era uma relação sendo construída. Essa proatividade, ao se comunicar com o cliente, faz toda a diferença. O acompanhamento pós-venda é outra faceta vital. Ao checar como o cliente se sente após a compra, demonstramos que nos importamos. Isso vai além de um telefonema ou um e-mail padrão. Pode ser uma simples mensagem, lembrando-se das preferências do cliente, como quando uma loja de vinhos, onde sou cliente, me enviou uma receita que combinava perfeitamente com o meu vinho preferido. Essas ações criam um vínculo genuíno, tornando as experiências cativantes e memoráveis. E o feedback? Ah, como isso é poderoso! Na verdade, é um diálogo essencial que não deve ser subestimado. Quando um cliente expressa sua opinião, ela deve ser recebida com gratidão, um convite à conversa. Em vez de desconsiderar um feedback negativo, imagine como as empresas podem usar essas informações para se reinventar. Em um café que visito frequentemente, ouvi uma cliente comentando sobre o sabor do bolo. A resposta foi imediata e honesta. O dono do café pediu desculpas e se comprometeu a melhorar a receita. Sem dúvida nenhuma, essa atitude não só cativou a cliente, mas também a deixou desejando voltar, certa de que sua opinião era valorizada. Para fidelizar clientes, é preciso tocar a essência das relações humanas. Às vezes, temos que sair do protocolo e trazer um toque pessoal, como aquele bilhete manuscrito que um amigo enviou em um momento difícil. É ser um pouco mais humano. O cliente quer se sentir especial, reconhecido, não apenas mais um número em estatísticas. Significativos gestos, como cartões de aniversário ou promoções personalizadas, mostram que a empresa se lembra de quem realmente estamos tratando. É essa atenção aos detalhes que transforma uma experiência comum em algo extraordinário. Incrivelmente, narrativas que envolvem histórias de sucesso podem inspirar empresas a se destacarem por sua excelência no atendimento. Vou compartilhar algo que me marcou. Uma vez, entrei em uma loja de roupas e fui atendido por uma vendedora que parecia entender exatamente o que eu precisava. Ela não apenas me ajudou a escolher a roupa certa, mas também compartilhou como aquela peça era versátil e poderia ser usada em diferentes ocasiões. Saí de lá não apenas com uma compra, mas com uma história incrível para contar. E é isso que cria o diferencial. Pessoas que se sentem bem atendidas compartilham suas experiências e por isso são mais propensas a retornar. Portanto, a entrega do produto ou serviço é, sem dúvida, um passo importante. Mas se você deseja que seu cliente se sinta ligado à sua marca, é fundamental ir além. Imagine-se ser surpreendido com um presente inesperado. Isso pode ser o que sua empresa oferece quando se preocupa genuinamente com aqueles que compram seus produtos. Essas experiências não só reforçam a lealdade, como também fortalecem a reputação da marca no mercado. Esse é o caminho para construir uma relação sólida e duradoura com clientes e fornecedores, baseada em confiança, empatia e um toque humano que é verdadeiramente inspirador. Quando falamos sobre negociações eficazes, muitas vezes nos esquecemos de que não se trata apenas de números e contratos. É um momento de conexão, uma oportunidade de lançar as bases para um relacionamento duradouro.
Ao se preparar para uma negociação, é essencial ir além da superficialidade. Em vez de apenas focar em sua própria satisfação, considere o que verdadeiramente importa para o seu fornecedor. Essa empatia pode abrir portas que você nunca imaginou. Lembro de uma experiência que tive com um fornecedor de equipamentos pesados. Era um dia nublado e a pressão pela redução de custos era enorme. Estávamos à beira de uma negociação tensa, onde cada centavo contava. No entanto, o que eu não esperava foi a abordagem dele. Em vez de simplesmente fazer uma proposta e esperar que eu aceitasse, ele começou a compartilhar desafios que estava enfrentando naquele ano. O custo de matérias-primas disparou e a manutenção de sua equipe estava se tornando um desafio. A conversa fluiu e percebi que estávamos ali, não como adversários, mas como parceiros buscando um caminho comum. Essa abertura acabou resultando em um acordo que beneficiou ambos. O que poderia ser uma simples transação se transformou em uma aliança mais forte. É aqui que a arte de negociar se torna um diferencial. Entender o outro lado e buscar um benefício mútuo cria laços que vão além das formalidades. É impressionante como essa mentalidade pode ser uma virada de jogo. Em muitas situações, pequenas concessões podem gerar grandes resultados. Isso vale tanto para uma negociação de contratos quanto para um acordo sobre prazos de entrega. A chave é encontrar o equilíbrio. Outro aspecto a se considerar é a preparação meticulosa. Pesquisar o histórico do fornecedor pode oferecer insights valiosos. Por exemplo, saber sobre projetos anteriores ou recomendações de outros clientes facilita a construção de rapport. Quando você chega à mesa de negociação com conhecimento, mostra respeito pela outra parte, e a intenção genuína de colaborar ressoa muito mais do que qualquer tática manipulativa. Além disso, negociações não precisam ser um evento isolado. Para que parcerias se tornem realmente produtivas, é crucial estabelecer um acompanhamento contínuo. Manter um contato frequente após a negociação demonstra que você valoriza aquele relacionamento mais do que um simples contrato assinado. Em uma época em que tudo parece se mover tão rapidamente, um e-mail ocasional ou uma ligação para saber como estão as coisas pode fazer a diferença. Isso é fundamental, principalmente em setores onde a confiança e a transparência são essenciais. Devemos lembrar que a comunicação é o coração de qualquer negociação. A maneira como você articula suas ideias, expressa suas preocupações e ouve o outro lado pode determinar o sucesso ou o fracasso de um acordo. Ter clareza e honestidade nos diálogos ajuda a evitar mal-entendidos e, mais importante, estabelece um ambiente de confiança. O uso de perguntas abertas pode encorajar uma troca mais rica de ideias. Ao invés de um simples "você pode fazer isso?", pergunte quais são suas preocupações em relação a isso. Essa abordagem não apenas mostra interesse, mas também convida à colaboração. Ao final dessa jornada, as melhores negociações são aquelas que resultam em um entendimento profundo das necessidades mútuas. Investir tempo para construir relações sólidas com fornecedores fortalece a parceria e cria uma rede de apoio que pode ser inestimável nas horas desafiadoras. Quando ambos os lados se sentem ouvidos e valorizados, o potencial para um crescimento conjunto se torna massivo. Não se trata apenas de fechar um negócio, mas de abrir a porta para um futuro repleto de oportunidades. A comunicação clara e aberta é um dos pilares que sustentam relações saudáveis e produtivas, tanto com clientes quanto com fornecedores. É impressionante como frequentemente negligenciamos esse aspecto. Pense em quantas vezes você pode ter saído de uma conversa com dúvidas, ou pior, com a sensação de que havia algo mal entendido. É desconfortável, não é? Pois bem, a comunicação não deve ser vista apenas como um meio de passar informações, mas como uma verdadeira arte que, quando bem executada, transforma interações simples
em conexões profundas. Um aspecto essencial da prática de uma comunicação transparente é a habilidade de ouvir. Sim, ouvir de forma ativa é um dos elementos mais poderosos para evitar mal-entendidos. Imagine entrar em uma sala e, ao conversar com um fornecedor, ficar tão focado no que você quer dizer que se esquece de ouvir o que ele tem a compartilhar. Esse tipo de atitude pode gerar fissuras na relação. Quando você ouve verdadeiramente, não somente compreende as necessidades do outro, mas também se coloca em uma posição de empatia, o que, vamos ser honestos, é frequentemente o que falta nas interações comerciais. Lembro-me de uma situação em que estávamos negociando um contrato de fornecimento. O fornecedor parecia hesitante e, enquanto eu tentava explicar as exigências, ele parecia cada vez mais perdido. Foi só quando fiz uma pausa e realmente prestei atenção ao que ele estava tentando expressar que consegui entender suas preocupações. O ânimo dele mudou completamente e a conversa fluiu de um ambiente tenso para um diálogo colaborativo. O resultado final? Fechamos um acordo que era mutuamente benéfico e, ao mesmo tempo, surgiram ideias inovadoras para melhorar o produto. Quando a comunicação se torna um espaço seguro para que todos se expressem, os milagres podem acontecer. Um ponto que não pode ser ignorado é a riqueza da comunicação não verbal. A linguagem corporal, a entonação de voz e até mesmo a escolha do ambiente podem ter um impacto profundo na clareza da mensagem. Por exemplo, quando você se senta frente a frente com um cliente ou fornecedor em um ambiente acolhedor, como um café, em vez de uma sala de reuniões impessoal, a dinâmica muda. Há algo reconfortante em uma xícara de café compartilhada que pode desbloquear sentimentos e ideias que nem sabíamos que estavam ocultos. Não é apenas a mensagem verbal que importa. A maneira como nós a transmitimos faz toda a diferença. Já passamos por situações onde um simples e-mail poderia ser facilmente mal interpretado. Como nos comunicamos por escrito em um setor tão técnico quanto o da terraplenagem? Precisamos evitar jargões que possam deixar o cliente ou fornecedor confuso. Opte por clareza e simplicidade, sempre buscando se colocar no lugar do outro. O que para você pode parecer claro e direto, pode não ser o mesmo para quem está do outro lado da tela. Portanto, ao enfrentar um mal-entendido, é vital abordar a questão de forma construtiva. Um exemplo que ilustra bem isso ocorreu não muito tempo atrás, quando um cliente me chamou para discutir um erro de pedido. Ao invés de partir para uma defesa ou tentar encontrar culpados, adotei uma postura de compreensão. Perguntei como poderíamos resolver a questão juntos. A abordagem colaborativa não só resolveu o problema, mas também estreitou nossa relação, mostrando que estávamos alinhados como uma equipe e não só como partes em um contrato. Finalizando esta reflexão, fica clara a interconexão entre uma comunicação eficaz e o sucesso nos negócios. Comunicar-se bem é uma escolha essencial que transcende a simples transmissão de informações. Significa cultivar relações, construir pontes e abrir portas para experiências enriquecedoras e oportunidades inesperadas. O desafio é diário, mas o retorno vale cada esforço. Que possamos, então, usar essas conversas não apenas para negociar, mas para realmente criar laços que perdurem e inspirem a todos ao nosso redor. Isso, meus amigos, é a verdadeira essência de um relacionamento frutífero com clientes e fornecedores.